Bom, então continuando, eu estava falando aqui das primitivas, né? Que você pode adicionar aqui qualquer uma dessas primitivas para fazer o seu trabalho. Já adicionei várias primitivas aqui na minha cena. Então, as primitivas, nada... Tô ouvindo. Você quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa? Você tá me ouvindo? Então, eu caiu a conexão para mim na Ah, parte do menu, mas tudo bem, depois eu pego a aula, pode prosseguir. não, pode falar. Se você tiver alguma dúvida, a Não, gente não, resolve. eu penso, a parte, você estava no menu render, aí caiu a conexão, né? Ah, Mas pode prosseguir, depois eu baixo a aula e vejo. sim. Porque aqui eu não vi, ficou preta a tela, né? Ah, Eu tá. aperto o resto. Não, beleza. Mas pode Mas, prosseguir de onde você sim. está, depois eu baixo a aula. Pode continuar. Aham, beleza. O que eu fiz aqui foi adicionar algumas primitivas. As primitivas, elas são apenas alguns objetos pré-definidos que eu tenho já dentro do meu software. Então eu tenho aqui todas essas primitivas que eu posso estar trabalhando. Depois eu posso trabalhar com as splines, que são linhas que eu vou estar traçando aí de acordo com o meu trabalho, com a necessidade do meu trabalho. Essas splines elas podem servir, por exemplo, para ser um caminho para minha câmera. Uma câmera que eu for trabalhar pode seguir uma spline como essa. E tem várias outras utilidades, como por exemplo, se eu for fazer um vaso, eu posso fazer só a silhueta do vaso e colocar um efeito de rotação, ele vai fazer uma rotação nessa silhueta e vai completar o formato do vaso. Então são algumas coisas bem simples que facilitam bastante o nosso trabalho. E a nível de spline eu tenho vários splines aqui, como exemplo de curvas que eu posso estar trabalhando, círculos, arcos, retângulos, estrelas, tem por exemplo, flores, algumas splines bem interessantes, e texto também. Eu posso trabalhar com texto. Eu posso trabalhar com texto aqui e fazer a edição do meu texto com uma spline. Aqui eu tenho, sim. Alguma pergunta? Não, não, não Não. falei nada, pode continuar. Tá. Não, 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 tranquilo, pode continuar. Aqui na parte de NURBS, eu tenho alguns deformadores que vai tá me ajudando a fazer o meu trabalho. Só um exemplo de NURBS, o bem simples. Deixa eu deletar aqui alguns objetos. Deixei aqui apenas esse cubo. E vou adicionar o HyperNURBS, que ele vai fazer um arredondamento do meu objeto. Então, quando eu tenho um objeto que, por exemplo, quando eu for fazer um personagem, quando eu tenho um personagem que eu vou fazer animação, eu preciso trabalhar com menos polígonos possíveis. E para eu não ficar com o personagem todo quadrado, ter um arredondamento da minha malha, eu vou trabalhar com o HyperNURBS, que aí ele vai fazer o arredondamento das faces do meu objeto. Aqui tem várias outras opções, Array, que é para duplicar, a Metaball, que ele junta os objetos, clonando em um só. A parte de simetria, ele vai ser muito útil quando a gente for fazer um personagem, que a gente vai modelar apenas um lado do personagem. E com essa opção, o outro lado vai ser gerado automaticamente. Então é como se a gente estivesse reduzindo o nosso trabalho pela metade. Eu tenho aqui também alguns deformadores, que é bem legal para utilizar nas minhas animações. O MoGraph aqui ele é bastante utilizado para fazer animação facial. E aqui eu tenho a opção de luzes. Eu tenho vários tipos de luzes, como Spotline. Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Adicionei uma luz do tipo Point. E como você pode ver aí no preview do render, eu tenho aqui a minha esfera. Melhor, deixa eu adicionar aqui uma esfera.
Pode ver que aqui eu tenho uma sombra, né, na minha esfera e uma parte iluminada. Isso já é o efeito que a luz está dando ali no meu trabalho. Luz infinita, que é uma simulação da nossa luz atmosférica. Ela vai iluminar todo o nosso ambiente com uma luz contínua, ela não faz sombra. Então eu adicionei essas duas lâmpadas. Se eu fizer o render, aqui eu tenho uma luz, uma iluminação gerada pela luz contínua desse lado, e aqui do outro lado é um brilho gerado pela luz do tipo point. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Agora aqui a minha área de trabalho do Cinema 4D, ela consiste nas seguintes janelas. Eu tenho a 3D View, que é a janela onde eu vou estar carregando os objetos e a cena. Aqui do lado eu tenho uma barra de ferramentas, onde eu posso estar trabalhando nos níveis do meu objeto, nos níveis de vértice, aresta ou faces, tá? Onde eu vou estar trabalhando nessa área para fazer a edição do objeto. Aqui na parte inferior da minha tela, eu tenho a linha do tempo, que é onde eu vou estar utilizando para fazer a animação do meu filme. Com essa linha do tempo eu vou estar adicionando os keyframes, que são os quadros chaves. Vou estar adicionando a ela, e quando eu der o play, ele vai gerar a minha animação. E aqui embaixo eu tenho aqui uma lista de materiais, onde eu vou poder adicionar materiais aos meus objetos. Por exemplo, adicionei um material aqui, e aqui eu tenho uma lista. Abriu aqui uma nova janela com os materiais, com o material que eu posso trabalhar. Então aqui eu vou fazer várias alterações até chegar no tipo de material que eu quero, se é um material mais brilhante, ou mais sólido, ou menos sólido. Então aqui eu posso estar trabalhando com essa questão de materiais e textura. Aqui na minha aba direita eu tenho uma janela que vai estar me mostrando todos os objetos que eu tenho na cena. Então, por exemplo, à medida que eu adiciono um cubo à minha cena, já é me mostrado aqui por hierarquia. Quer dizer, à medida que eu for adicionando objetos, vai sendo adicionado na ordem na ordem que eu for adicionando. Todos os objetos vão aparecendo aqui enfileirados. Então adicionei um cubo e agora adicionei uma esfera. Então o primeiro objeto que eu tenho é o cubo, o segundo objeto a esfera, e à medida que eu for adicionando vai aparecendo aqui os nomes referentes a cada objeto, vai aparecendo aqui na minha lista. Então eu posso fazer a seleção dos objetos tanto pela 3D View quanto pela minha barra. Aqui eu posso desligar a visualização de cada um desses objetos. Aqui eu posso tirar a visualização de render. Por exemplo, aqui eu marquei aqui essa opção, está marcada aqui como se fosse uma luzinha vermelha. Ele sumiu da minha 3D View, mas se eu renderizar, ele vai aparecer aqui ainda na minha cena. Então aqui ele só tira da 3D View. Se eu marcar a opção de baixo, deixar a luzinha de baixo vermelha, ele vai aparecer aqui na minha 3D View, mas não vai aparecer no meu render. Então a primeira opção ela tira da 3D View, a segunda opção tira do render. Aqui eu posso adicionar alguns efeitos que eu quiser trabalhar no meu objeto, aqui por essa imagem. E aqui eu também tenho algumas propriedades dos objetos adicionados à cena. E a última janela que a gente tem aqui no 3D Max, no Cinema 4D, é essa janela que diz respeito ao material que eu estou utilizando. Por exemplo, aqui está selecionada a minha esfera,
Então aqui eu tenho o nome do objeto, eu tenho algumas propriedades do meu objeto, como o raio, que aqui está na unidade de metros, então o raio desse objeto é de 1 metro. Eu tenho 24 segmentos, então são informações que eu tenho relacionadas ao objeto selecionado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o nome, eu posso mudar o nome aqui para a esfera, que já vai ser mudado automaticamente aqui na minha janela aqui de menu. Eu posso trabalhar com cores também. Então, a esse nível eu alterei a cor da minha esfera. E a questão de coordenadas. Eu posso tanto mover o meu objeto pelas setas indicativas, como eu posso estar utilizando a minha opção de coordenadas para fazer essa movimentação. Movimentação em Y, em X e em Z. Aqui eu tenho escalonamento, que eu posso escalonar em um dos eixos. E a outra coluna é de rotação. Então aqui eu estou fazendo rotação em volta do objeto. Em relação à movimentação da minha tela, eu tenho algumas opções aqui eu tenho aqui algumas opções que vai estar me ajudando a fazer uma visualização, uma navegação dentro da minha área 3D. Então aqui, deixa eu apagar a marcação que eu fiz aqui. Aqui na minha primeira opção, meu primeiro botão, eu posso arrastar a tela que eu estou visualizando. Então, na primeira opção eu faço um pan move, que eu estou apenas deslocando a minha câmera de uma posição para outra. A segunda opção, o segundo botão, é de aproximação. Então eu posso aproximar do meu objeto e eu posso me distanciar do objeto. Essa aproximação que eu faço do objeto, é bem importante entender que eu não estou diminuindo ou aumentando a escala dele. Eu estou apenas me distanciando a minha visualização dele, tá? Então não confunda essa parte de zoom com o escalonamento. São duas coisas bem diferentes. Você quer fazer alguma pergunta? Realmente parece. Tá. Ele parece mesmo com o Blender, né? O Blender ele tem uma semelhança muito grande com essa ferramenta, questão aqui da timeline, de algumas outras opções, principalmente na parte de modelagem. Quando a gente for trabalhar essa parte de modelar personagem, você vai ver como é que funciona. Então, já está perto de finalizar a nossa aula de hoje. Eu tenho aqui, eu posso trabalhar aqui na parte de modelagem com níveis de detalhamento, como vértices, aresta e face. Por exemplo, trabalhando com vértices, eu vou estar alterando os pontos que ligam o meu objeto. Quando eu trabalho a modo de aresta, eu vou estar fazendo manipulação nas arestas desse objeto. E posso fazer também alterações a nível de faces. E aqui eu saio do meu modo de edição.